Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam todas bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo passado nós falamos sobre escalas termométricas, mas no vídeo de hoje nós iremos falar sobre eletrostática, os princípios da eletrostática e força elétrica. Então nessa imagem nós estamos vendo aqui uma moça com os cabelos todo arrepiados. O que será que aconteceu? Ela viu uma assombração? Não, meus amigos, ela simplesmente colocou a mão no gerador de Van de Graaff. Mas antes de nós prosseguirmos com o nosso vídeo, pessoal, não esqueça de acionar o sininho, dar o seu like, compartilhar e comentar o nosso vídeo. Nos ajude a divulgar o nosso trabalho para que esse vídeo chegue a mais pessoas e venha ajudar no aprendizado da física. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje, o princípio da eletrostática, força elétrica. Então, a eletrostática, pessoal, é baseada em dois princípios, que é o princípio da atração e repulsão. Diz o seguinte, que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Então, veja, se eu tenho carga positiva e carga positiva, vai acontecer um afastamento, ou seja, uma repulsão. E se a carga for de sinais opostas, então eu vou ter uma atração. Daí vem aquele velho ditado que os opostos se atraem. Eu posso ter também carga negativa e negativa. Vai acontecer a mesma coisa aqui, na mesma situação. Vai acontecer a repulsão. E se a carga for de sinais diferentes, tá? Vai acontecer uma atração. A nossa finalidade é calcular força elétrica. Então, nós iremos agora para o próximo passo, que é o princípio da conservação da carga elétrica. Que diz o seguinte, que a soma algébrica no sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas positiva e negativa é constante. Então vamos imaginar aí um corpo eletrizado positivamente. Só lembrando que um corpo estará eletrizado positivamente quando estiver faltando elétron no seu corpo. Então, um corpo estará eletrizado negativamente quando tiver com excesso de elétron. Então, aqui eu tenho um corpo eletrizado positivamente e tem um outro corpo neutro. O corpo neutro é aquele que tem quantidades iguais de elétron e prótons. Então, aqui eu tenho um momento antes do contato. Vamos fazer a esfera azul entrar em contato com a esfera amarela. Então, aqui nós temos aqui o contato. Durante o contato, elétrons vão sair do corpo neutro para tentar neutralizar essas cargas positivas aqui, porque está faltando elétron. Então, quando eles se unem, o corpo interpreta que é um corpo só. Então, vai haver uma distribuição aí uniforme de elétron e prótons. Só que o corpo aqui estava neutro, ele vai perder elétron. O corpo, quando ele perde elétron, fica eletrizado o quê? Positivamente. Então, observa que eu tinha 4 prótons antes, eu vou ter 4 prótons após o contato. Então, veja que nos leva a escrever que a soma das cargas antes tem que ser igual à soma das cargas depois. Veja que anteriormente o corpo estava neutro, após o contato ele já não está mais neutro, ele está eletrizado positivamente. Uma observação que na eletrização por contato, os corpos se eletrizam com carga de mesmo sinal. Lembrando que existem 3 tipos de eletrização de um corpo: atrito, contato e indução. Mas isso vai ficar para uma próxima aula. Então vamos lá, pessoal, falar um pouco sobre força elétrica. Então, o camarada que deu contribuição para esse conhecimento foi o francês Charles Auguste de Coulomb. Ele fez uma balança de torção onde foi possível fazer medidas de força elétrica e levou à conclusão dessa fórmula. E ele formulou da seguinte maneira a lei, que ele fala que a força de ação mútua entre cargas elétricas pontiformes é diretamente proporcional. Então, o símbolo de proporcionalidade aqui, o K0. Esse K0 é conhecido como uma constante eletrostática do vácuo. Ela tem um valor de 9 vezes 10 a nona. Newton metros quadrado por Coulomb ao quadrado. Então esse valor sempre vai ser constante. Ele falou então que a força elétrica é diretamente proporcional
ao produto das cargas. Essas cargas é tomada em módulo, então são valores absolutos. E também inversamente proporcional à distância que separa as cargas. Então veja aí, entende-se que por inversamente proporcional quer dizer o seguinte, que um aumento nessa grandeza implica numa diminuição nessa grandeza. Isso é fato. Quanto maior for a distância, menor a força de interação elétrica. Então aqui nós estamos representando a carga 1 e carga 2, ambas positivas. Então tem uma força repulsiva. E aqui eu tenho uma distância entre elas. Lembrando que essa distância ela tem que ser medida em metro, porque as unidades têm que estar no sistema internacional de medida. No sistema internacional de medidas de unidades, a unidade padrão para medir comprimento é o metro. E lembrando que a unidade padrão para medir força é o Newton. Então vamos lá num exemplo para esclarecer a fórmula de Coulomb. Então, no exemplo fala aqui sobre duas cargas pontiformes. Cargas pontiformes são cargas pontuais. São cargas cujas dimensões podem ser desprezíveis. Então veja que eu tenho uma carga Q1, que é 5 vezes 10 a menos 6, e a carga Q2, que é menos 4 vezes 10 a menos 6. Observe que são cargas de sinais opostos. Deixa eu trocar só o marcador aqui, pessoal, para ficar mais fácil. Deixa eu colocar um apontador a laser. Então veja, eu tenho uma carga positiva e carga negativa. Então são cargas de sinais opostos. Logo, essa força é uma força atrativa. Mas o exercício não perguntou para nós se é uma força de atração e repulsão. Ele quer saber qual que é o valor da força elétrica entre aquelas cargas. Sabendo que a distância entre elas é 0,3 metros. Então, para isso, vamos usar a lei de Coulomb, que fala que a força de ação mútua é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa elas. Então, vamos pegar os valores numéricos e fazer a devida substituição. Às vezes você está perguntando, professor, aqui se eu colocou Q maiúsculo e lá está Q minúsculo. Não tem importância, pessoal. Aqui só foi para ficar mais visível para vocês. Então, vamos lá. Então, constante eletrostática. Deixa eu colocar um marcador aqui, a caneta, um marca-texto, para ficar mais fácil aqui. Deixa eu mudar só a cor. Essa cor vermelha é melhor. Então, o K0 é constante eletrostática. O valor dele, ó, é 9 vezes 10 a nona. Então, no lugar do K0, eu estou colocando o valor correspondente. 9 vezes 10 a nona. Carga 1, se você observar a carga 1, está aqui a carga 1. Ó. 5 vezes 10 a menos 6. Valor absoluto. E carga 2. Carga 2, aqui é carga 1. Carga 2, ó, menos 4. Então, está aqui, ó. Então, os três termos estão lá. Estão multiplicando três termos. Dividindo pelo quadrado da distância. Lembrando, pessoal, que você deve facilitar a sua vida para fazer o cálculo com mais tranquilidade. A distância está em metro, beleza, mas observa que está 0,3, ou seja, 3 décimos. Então, colocando em notação científica, é a mesma coisa de 3 vezes 10 a menos 1. Então, fica mais fácil para você elevar o quê? Ao quadrado. Resolvendo, então, aquela continha ali, ó, o que foi feito do 9, pessoal? Deixa eu só mostrar para vocês o que foi feito do 9. Estamos só facilitando aqui o nosso cálculo. Então, deixa eu só apagar aqui. Colocar uma caneta amarela para diferenciar das demais. Então, observa que o 9 não ficou legal. É um marcador de texto. Marcador de texto de cor amarela. Então, veja aqui. O 9 vai cancelar com esse futuro 9 aqui embaixo. Porque 3 elevado ao quadrado é quanto? É 9. Então, eu posso cancelar esses dois camaradas, facilitando a minha vida. Porque 9 dividido por 9 dá o quê? Dá 1.
E o que nós fizemos? Multiplicamos 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20. Repetimos todas as potências. Observa, eu tenho 9, 10 elevado a nona, 10 a menos 6 e 10 a menos 6. Dividido por 10 a menos 1 elevado ao quadrado. O que é que nós iremos fazer? Resolver aquilo lá. Resolvendo a multiplicação de potência de mesma base, que diz o seguinte, que eu devo conservar a minha base e somar os expoentes. Então, somando 9 mais menos 6 dá 3, e 3 mais menos 6 dá menos 3. E embaixo, resolvo a potência de potência, que eu tenho que conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, 10 é a minha base, 2 vezes menos 1, menos 2. E agora eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Então, na divisão, eu conservo a base e subtrai os expoentes, é o contrário da multiplicação. Então, veja que ficou 20 vezes 10 a menos 1. Então, o que é que nós fizemos? Conservamos a base e subtraímos o expoente. Menos 3, menos 2, que dá 10 a menos 1. Então, 20 vezes 10 a menos 1. Então, o sinal negativo aqui indica que a vírgula é deslocada para a esquerda. Quantas casas? De acordo com o seu expoente. No caso aqui é 1, então vai ser uma casa. Então, logo, a força é de 2 N. Com isso, pessoal, espero ter ajudado vocês. E não se esqueça de inscrever no nosso canal, compartilhar. E no mais, eu agradeço a todos. E tenha aí todos ótimos estudos e bom aproveito.